Olá, bem-vindo ao Arte de Simone Ateliê Criativo. Hoje nós vamos confeccionar essa guirlanda natalina. Então, vem comigo. Esta apresentação faz parte do projeto Corredor Cultural e é realizado por meio do edital da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu e da Fundação Cultural de Foz do Iguaçu. Bom, para não ficar tão extenso esta oficina, eu dividi em duas partes. A primeira será a construção da guirlanda natalina com papelão e juta. Depois vamos aprender a fazer laços decorativos. E na segunda parte do vídeo, vocês vão aprender a fazer esta linda bonequinha em biscoito de feltro, que será a cereja da nossa guirlanda. Então não perca a parte 2 deste vídeo. E agora vamos ao passo a passo. Bom, o primeiro passo para a gente fazer o nosso boneco é recortar o molde seguindo as instruções do anexo que vai ter aqui embaixo do vídeo, na descrição. Vamos posicionar em cima de uma camada aqui de feltro, frente com frente, né? Duas camadinhas assim. Posiciona e vem com um lápis. Eu tô fazendo de caneta para ficar melhor a visualização. E vou fazer todo ao redor, respeitando sempre esses contornos. Sempre segurando para que o papel não saia. Ficando assim. Para ele não sair do lugar, nós vamos posicionar alguns alfinetes e recortar em cima da linha, cuidando para que as duas partes sejam cortadas. Depois de retirar os alfinetes dela, a gente vai reservar, vai utilizar o molde para recortar nessa manta acrílica, recortando um pouquinho menor que o molde original. Ele vai servir como recheio da nossa peça. Então eu vou fazer aqui, ó, eu coloco uma parte de feltro, uma parte de manta e a outra parte em feltro. Novamente, nós vamos colocar alfinete em todas as partes para passar para o segundo ponto, que é a costura. Agora nós vamos fazer o bordado ao redor do bonequinho. E para isso a gente vai utilizar uma linha de bordado. Ela é uma cor bem próxima do feltro que eu estou utilizando. E para uma melhor visualização, a câmera vai ficar aqui do meu lado. Eu vou fazer um nozinho na ponta da linha. Vou começar por qualquer cantinho. Vou esconder esse nó ali dentro e vou fazer de novo
aqui. Agora eu só vou, esse é o meu ponto inicial, eu só vou fazer entrar ele aqui, para ele ficar aqui em cima, olha só. E agora eu vou fazer uma repetição desse ponto caseado. Eu vou deixar sempre ele para cima, eu venho aqui, ando meio centímetro, vou fazer os palitinhos sempre do mesmo tamanho e vou dar a volta aqui, ó. Eu entro, saio com essa parte por baixo, a hora que eu puxo, o ponto já tá feito e já vai fechando. É uma repetição. Então, nós vamos dar o mesmo espaço na lateral, que é aproximadamente meio centímetro, deixar na mesma altura o ponto. Eu vou furar, vai passar todas as camadas. Eu vou subir. E essa minha linha vai passar por dentro dessa argolinha. E vou sempre dar uma puxadinha aqui, ó, pro ponto fechar e ir fechando completamente. E assim eu vou fazer em todo o boneco. Se acontecer de eu puxar sem ter passado por baixo essa linha, ele não vai fazer o ponto, ele vai ficar cruzado. E para consertar isso daqui, só vou levantar ele aqui e vou vir com a minha agulha por trás. Então, é uma repetição. O tempo todo vamos repetindo. À medida que eu vou bordando, essa linha que tá solta, eu vou fazendo ela subir. Ao chegar aqui nessa curva,
que nós temos aqui um cantinho, nós vamos fazer o ponto normal, ó, para esse lado, e agora nós prosseguimos aqui. Eu vou continuar fazendo e quando tiver aqui no finalzinho, eu mostro para vocês como eu arrematei. Ó, chegando no final, nós vamos... Tenho mais um ponto aqui e o próximo vai se juntar com esse aqui. Aqui e o último aqui. Vou fazer a mesma coisa. Vou passar aqui para baixo, cruzo, subiu. Agora, para fazer o nó, eu só vou voltar com ele aqui embaixo, ó, entre os feltros, e vou cruzar, ó, não tá passando nem desse lado, nem desse lado. Eu vou sair com a agulha aqui deste, ó. E essa linha que tá ali, ela vai ficar escondida aqui por dentro. E aqui eu retiro. Tá feito o bonequinho. Agora a gente vai para decoração. Para a parte da decoração. Então, acompanhando o rostinho que tem aqui, eu vou fazer duas marcações, que são essas duas partes, e esse pesponto aqui, que é a boquinha dele, fazer bem fraquinho com um lápis. Aí aqui eu tenho duas partes, ou dependendo do tamanho do botão, você pode colocar 3. Então, você também vai marcar aqui, tá? Que vão ficar esses botões, 2 botõezinhos que nós vamos colar com a cola quente, ou você pode utilizar a cola, o bordado. Nessa marcação, eu vou colocar 2 botões de coraçãozinho, e a boquinha eu vou fazer o bordado. E aqui em cima nós vamos colocar o olhinho, tá? Com um nozinho que também vai ser um bordado. Para dar uma carinha de menininha ou de menininho, nós vamos colocar um laço aqui no meio ou um laço aqui em cima, tá? Pode ser laço pronto, pode ser um feito. Esse daqui é um laço bem simples, nós vamos também colar ele aqui. Ou se você não quiser, você pode pegar um botãozinho decorativo, corta esta parte aqui e cola aqui em cima, tá? No caso, a gente vai utilizar, como é uma guirlanda natalina, coisinhas de doce, eu vou deixar esse brilho, eu vou cortar essa parte do botão com a ponta da tesoura, vou passar cola quente e vou colar aqui, tá? Então, tudo isso é feito com a colagem. Vamos, então, bordar isso daqui? Primeira parte, então, vai ser o bordado, linha de bordado em preto. Você vai fazer um nozinho e vai entrar por trás do tecido e sair na tua marcação do olho. Vai puxar, ela vai ficar do lado contrário assim, mas não tem problema, porque a gente vai colar essa biscoitinho na guirlanda. Você vai colocar ela em cima da mesa, vai entrar com a agulha aqui e você vai enrolar 1, 2, 3, 4, 5.
Ó, ele vai fazer esse X aqui, ó, esse cruz. Olha só, ele vai fazer esse cruzamento aqui das linhas e você vai posicionar um pouquinho ao lado do outro. Ó, tô segurando ainda a linha, coloquei e vou fazer passar. Quando eu puxar, ele formou o olhinho. Olha só. Ele vai entrar agora aqui do outro lado. Vou puxar. Vamos lá de novo, ó. Agulha, linha. 1, 2, 3, 4, 5. Cruzei, fez esse X. Posiciono um pouquinho acima da onde saiu a minha linha. Ó, tô só segurando. Vai pro outro lado e puxa. Esse ponto se chama nozinho francês. E aqui atrás ficou desse jeito. Aí agora eu vou posicionar a minha linha aqui por dentro, só para ele não cruzar aqui inteiro, né? Posiciono aqui por dentro e vou sair lá naquela marcação onde eu fiz com o lápis. Aqui, ó. Agora eu vou fazer o contorno da boquinha. Eu vou entrar e sair. Volto. Eu só tô pegando um bordado assim, ó, superficial. Só tô pegando essa parte de cima do feltro, tá? Volto. Vai um pouquinho pra frente. E puxa. Volto. Um pouquinho pra frente. Até chegar ao final. Chegou no final, eu desço a linha totalmente para baixo, ó, já ficou ok. Viro do outro lado, como eu só tava pegando a parte de cima do feltro, aqui não apareceu nada. Mas volto a dizer, aqui a gente faz um acabamento e ele vai ficar colado na guirlanda, então não vai aparecer. Fiz um primeiro nó, faço o segundo. E para não ficar essa linha aqui aparecendo, eu vou entrar entre as camadas, ó, na frente não aparece nada, vou puxar e agora sim eu corto. Ah, um outro detalhe que a gente pode fazer é colocar essas fitinhas aqui na lateral. Então, nós vamos cortar, passamos cola com cuidado.
como se fosse o chantilly dela. Está pronto o nosso bonequinho. Agora vamos montar a nossa guirlanda. Então agora nós vamos decorar com os laços. Cuidado para onde a gente deixou a nossa argolinha, onde vai pendurar na porta, né? Nós vamos posicionar, aqui eu fiz essa posição com os laços, um aqui, aqui. E aqui a nossa bonequinha de biscoito. Com a cola quente, nós vamos colar aqui o laço nesta posição que a gente quer. E para o laço não ficar assim solto, nós podemos usar uma bolinha pronta, colar ele aqui em cima. Deixar ele solto para dar esse movimento à peça, e aqui em cima a gente utilizar um botão. Nós vamos repetir isso nas duas partes e depois vamos para bonequinha. E aqui a gente pode posicionar direto a bonequinha aqui, ou pegar aquelas raminhos de flor artificial. A gente pode fazer uma moldura com ela aqui, ó, para dar um colorido à bonequinha, dessa forma, tudo utilizando cola quente.
E assim ficou o resultado da nossa guirlanda. Espero que vocês tenham gostado. Usem muito a imaginação, façam, compartilhem e me marquem nas redes sociais. Eu vou gostar muito de ver o trabalho que vocês realizaram.